Tira. Boa noite, amigos. Boa noite a você também que nos assiste pela internet, também pela Novo Tempo Portugal. Seja muito bem-vindo à nossa segunda noite do nosso programa Eventos Finais na História da Humanidade. Que alegria poder receber a todos vocês em mais uma noite aqui na Igreja Adventista Central do Porto, para olharmos para a Bíblia, estudarmos as profecias e descobrirmos o que vai acontecer nos próximos dias. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu e minha esposa fomos muito bem recebidos aqui, e a cada encontro que nós estamos tendo, nós ficamos maravilhados com o carinho do povo português, dos amigos que aqui moram. Muito obrigado por tudo isso. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço carinhoso também para quem está nos assistindo lá de São Paulo, no Brasil. Deixa eu pegar aqui a minha ficha. Hoje eu vou mandar um abraço para o Antônio Messias. Um abraço, Antônio. E a filha do Antônio Messias está aqui assistindo com a gente, aqui na igreja, e o pai dela nos assistindo lá de São Paulo. Um abraço carinhoso para você. Que bom estarmos juntos. Hoje vamos aprender sobre mais um tema da Bíblia. Já quero convidar você a tomar a sua Bíblia e nós vamos juntos estudá-la. Por gentileza, esse microfone alguém pega aqui para mim. Obrigado. Nosso tema que vamos estudar hoje, o juízo de Deus. Algumas pessoas acham o tema do juízo um tema interessante. Outros até têm medo. Alguém aqui na igreja tem medo do juízo? Levante a mão quem tem medo. Alguém tem? A gente sempre tem umas mãos levantadas, né? Vamos então entender melhor esse assunto. Devemos temer esse juízo ou ansiar que ele chegue logo? Bom, essa é uma pergunta que nós iremos responder, tá bem? Deixa eu dar um abraço carinhoso para você que nos assiste pelo YouTube. Quero dizer para você que nós temos um canal de comunicação, um WhatsApp da Novo Tempo Portugal, que você pode falar conosco. Você pode mandar o seu pedido de oração, mandar a sua pergunta, mandar a sua participação. O nosso número é o 933-939291. Repetindo, 933-939291. Mande sua mensagem, diga para nós de onde você está assistindo. E você que está no YouTube pode comentar também no chat de onde você está nos assistindo e mandar também sua pergunta para esta semana especial onde vamos estudar os últimos eventos daqui até o estabelecimento do reino de Jesus Cristo. Pronto para mais uma viagem na Bíblia? Então vamos juntos começar. Mas antes de começar o estudo da Bíblia, o que a gente faz? A gente ora, né? Porque a oração ela é importantíssima. Porque o Deus que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem a Bíblia, o Deus Espírito Santo, é o mesmo que está conosco agora. E Ele vai iluminar a nossa mente para nós compreendermos a vontade de Deus para nós. A minha Bíblia já está aqui, então quero convidar você, segurando sua Bíblia, a orar comigo. Por falar em Bíblia, levanta a sua Bíblia, deixa eu ver. Levanta a sua Bíblia. Que cena linda, né? Traga a sua Bíblia para a igreja, nós vamos estudá-la todas as noites. Você que nos assiste pela internet, pela TV, pegue sua Bíblia, vamos juntos compreender mais a vontade de Deus para a nossa vida. E ore comigo agora. Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, aqui nesta Igreja Adventista Central do Porto, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o Deus Espírito Santo para continuar conosco e agora atuar em nossa mente para a compreensão e em nosso coração para a aceitação da Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao estudo de hoje. Vamos aprender um pouquinho mais a respeito do juízo de Deus. Existe um juízo investigativo. Você sabe que até alguns professores de Bíblia, líderes religiosos, pastores, estão questionando a existência de um juízo. E estão dizendo, não, o povo de Deus não passará por um juízo. E eles até estão usando a Bíblia para tentar defender essa ideia. E o texto que eles usam é esse aqui, João 5:24, que diz assim:
em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna, e não entra em quê? Em juízo, mas passou da morte para a vida. Então tem algumas pessoas pegando esse texto para dizer, esta ideia de que vocês estão pregando, de que as pessoas enfrentarão juízo, ela não é bíblica, porque a Bíblia diz que as pessoas não vão entrar em juízo. Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, não entra em juízo, passa da morte para a vida. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Pois eu queria me aprofundar um pouquinho com você nesse texto e dizer que a palavra juízo, aqui de João 5:24, é a palavra grega crises. E o que a palavra grega crises significa? A palavra significa duas coisas: julgamento e também condenação. Então a melhor tradução para esse verso, nesse contexto, não é a palavra julgamento, mas é a palavra condenação. Como traduziu a versão Almeida Revista e Corrigida e a Nova Versão Internacional. Essas duas versões da Bíblia apresentaram o texto da seguinte forma: eu lhes asseguro, a Nova Versão Internacional da Bíblia, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será o quê? Você percebe que mudou completamente a ideia? Não é que ele não vai passar por um juízo, ele não será condenado, mas pelo juízo ele vai passar. Então, se eu traduzo a palavra grega crises por condenação, fica mais claro a doutrina bíblica. E quando eu vou para outra versão da Bíblia, eu entendo a mesma coisa. Então, a Bíblia ensina que haverá um juízo, porque haverá um tribunal no céu. A Bíblia ensina que todos serão julgados, mas aquele que crê em Cristo, ele passa pelo juízo, mas ele não entra em condenação. Ele não é condenado, mas julgado ele será. Basta nós olharmos para a Bíblia e entendermos que na Bíblia você tem montado um tribunal, com todos os elementos que nós temos aqui na terra. E eu vou mostrar para você na Bíblia que todos os elementos que nós conhecemos de um juízo na terra, ele também se processa no céu. Então vamos olhar alguns textos da Bíblia. Primeiro, será que haverá um juízo? Olha o que diz o sábio Salomão em Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o quê? Leia comigo a Bíblia, Ele vai trazer o quê? A juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Salomão está dizendo, Deus vai trazer a juízo todas as obras. É por isso que em João 5:24, nós preferimos a tradução, não entra em condenação, ao invés de não entra em juízo, porque juízo haverá para todos. É isso que a Bíblia ensina, a começar por Salomão. Então todos entrarão em juízo. Mas o apóstolo Paulo ensinou a mesma verdade. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos, aonde, amigos? Perante o quê? Todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Haverá um juízo, haverá um tribunal. E nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Isso quer dizer que o juízo, ele será pelas obras. Você quer uma prova que o próprio Jesus Cristo nos deu? Olha o que o próprio Jesus ensinou sobre o juízo. Mateus 12, 36 e 37. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta
Aonde? No dia do... Então, quem ensina que não haverá um juízo, está contrariando o próprio Jesus Cristo. Porque foi Ele quem disse que até das palavras frívolas que nós pronunciamos, nós vamos dar conta delas no dia do juízo. Então, se o próprio Cristo disse que nós vamos enfrentar um juízo, quem diz que não haverá juízo, está ensinando o que ele não ensinou. E ele completa: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, no juízo divino, há duas possibilidades: eu posso ser justificado, e nós vamos entender hoje o que é justificação, ou eu posso ser condenado. Eu posso as duas coisas. Aquele que esteve conosco ontem aqui se lembra? Nós ontem estudamos o destino da humanidade. E nós ontem falamos, de acordo com a Bíblia, que existem quantos destinos para o ser humano? 2. Ou todos nós, um dia, seremos salvos, ou seremos condenados. Não tem uma terceira possibilidade. É exatamente isso que Jesus ensinou. Nós vamos passar pelo juízo e nós seremos justificados, aqui sinônimo de salvo, ou nós seremos condenados. É Cristo quem está ensinando. Então nós já vimos que Salomão, Paulo, Jesus Cristo ensinaram que haverá um juízo. E como será esse juízo no céu? Pelo desconhecimento, muitas pessoas acabam tendo medo. E talvez você que está nos assistindo agora, pelo YouTube, pela TV, se pergunte: pastor, como é que é esse juízo? Porque eu também não entendo. E sabe que na minha infância, eu aprendi o juízo assim: tem um tribunal no céu, e lá tem uma lista, vai passando nome por nome, e quando chegarem a Arilton Cordeiro de Oliveira, é a minha vez, aí eu serei julgado, uma decisão será tomada no céu, e eu poderei estar vivendo aqui na terra, sem saber que o meu caso foi decidido para salvação ou perdição. O juízo acontece, e eu nem fico sabendo. Alguém mais aprendeu assim aqui na infância? Levante a mão. Quanta gente aprendeu como eu. Isso nos causava o quê? Medo. Porque eu posso estar dentro da igreja, mas o meu nome já passou e eu estou o quê? Condenado. E talvez eu fique 50 anos dentro da igreja, estando condenado. Então, a falta de conhecimento bíblico do tema me leva a temer o juízo. E muitos temem, primeiro, por desconhecimento, como era o meu caso. Segundo, por não compreendermos plenamente como é o juízo de Deus. E é o que nós vamos fazer agora, com base na palavra. Quando um tribunal aqui na terra se assenta, um personagem fundamental é o juiz, porque é o juiz quem toma as decisões, é ele quem vai dar o veredicto. E por que tem que haver um juízo para todos nós? Porque Deus, para salvar alguém e para condenar alguém, Ele tem que analisar os casos. Deus precisa disso? Não. Por que Ele não precisa? Porque Ele é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Quem sabe todas as coisas não tem nada que investigar. O que Ele vai investigar se Ele sabe de tudo? Por que Ele tem que ouvir uma testemunha se Ele sabe quem cometeu o crime ou não? Por que tem que avaliar um código moral se Ele sabe o que a pessoa fez ou não, uma vez que Ele é onisciente? Deus não precisa de juízo. Então, por que Deus estabeleceu um juízo na Bíblia? É por nossa causa. O juízo existe por nossa causa, para que nós, em momento algum, duvidemos
da justiça e da misericórdia do Deus que nós servimos. Então, para não duvidar da sua justiça, nem da sua misericórdia, Deus deixou em sua palavra todos os elementos de um tribunal. Deixou claro o processo. Será transparente em seu juízo. E conhecendo todo o tribunal, conhecendo o processo, nós poderemos nos preparar para o destino que nós queremos. Que, como vimos ontem, ou será salvação ou condenação. Então, quem é o juiz? Vamos deixar que a Bíblia responda. Daniel 7, verso 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Amigos, quem é o ancião de dias em Daniel? Deus. Deus é o ancião de dias, não é Cristo, porque nesse próprio texto, o Filho do Homem será levado até o ancião de dias. Então Cristo não pode ser o Filho do Homem e ao mesmo tempo o ancião de dias. O ancião de dias em Daniel é o próprio Deus. Então diz o texto que o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Agora preste atenção nessa última frase. Daniel 7:10. Assentou-se o quê? Tribunal, e se abriram o quê? O profeta Daniel também está ensinando que haverá um juízo. Assentou-se o tribunal. E quem é o juiz nesse tribunal? O próprio Deus. Então, o juízo começa e os livros são abertos. É isso que Daniel está ensinando. Pastor, livros são abertos? Que livros são esses? Então Deus é o juiz, o tribunal se assenta e os livros são abertos. Que livros são esses? Os livros que contêm os atos do réu. E quem é o réu? Vamos deixar que a Bíblia responda. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Quem é o réu? O pecador. Paulo continua dizendo em Romanos 5,12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quem é esse homem? Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o ser humano, por pecar contra Deus, por transgredir a lei divina, ele é o réu nesse tribunal divino. Todos os casos devem ser analisados para saber qual ser humano buscou o perdão de Deus para ser salvo, ou uma vez tendo quebrado a lei, não se arrependeu e será condenado. Então eu e você somos o réu nesse processo. Quem é o acusador? Satanás. A Bíblia ensina isso. Olha o que diz Apocalipse 12:10. Então ouvi grande voz vinda do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso. Quem foi expulso do céu? O acusador de nossos irmãos. É ele quem nos acusa. Ele faz o trabalho do promotor, não é isso? Da promotoria, que acusa o réu. Então Satanás, ele é o acusador. É ele quem nos acusa diante de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, que você precisa entender nesse processo. Muitas vezes o acusador tem razão. Ele nos acusa, mas muitas vezes
ele tem razão. Agora, se ele nos acusa e tem razão, como que eu posso escapar nesse juízo? Há alguma alternativa? Porque nós somos pecadores, nós falhamos, nós cometemos pecado. E quando Satanás nos acusa dos nossos pecados, muitas vezes ele tem razão. De fato quebramos a lei do Senhor. De fato fomos longe demais. Então como sobreviver nesse tribunal? Eu espero que essa mensagem bíblica traga conforto para a sua alma, como trouxe para a minha, no dia que eu entendi esse assunto. Avançando, assim como no tribunal terrestre, também no tribunal divino, haverá uma norma para esse juízo. Quando alguém comete um crime aqui em Portugal, ele é levado a um tribunal, e ele é julgado segundo o quê? As leis do país. Pode ser o Código Civil ou o Código Penal. Ele é julgado de acordo com esse código. E o juízo divino? Qual é o código pelo qual nós seremos julgados? Tiago responde: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados, por o quê? Pela lei da liberdade. E nos versos 10 e 11 de Tiago 2, ele está citando 2 mandamentos da lei de Deus. Então eu e você seremos julgados pela lei de Deus. A lei de Deus é a norma pela qual todo ser humano será julgado. Todo ser humano, de Adão até o último que viver nessa terra, todo ser humano vai passar por um juízo. E qual vai ser o critério de Deus a julgar as pessoas? A lei de Deus. Ele vai comparar a vida da pessoa à lei de Deus. O que diz a lei de Deus, por exemplo, nos mandamentos? Primeiro mandamento, que diz lá? Não terás o quê? Outros deuses de diante de mim. Segundo mandamento, o que diz lá? Não farás para ti imagem de escultura. Eu acabei de chegar de São Tiago de Compostela. Fomos lá visitar a cidade, conhecer o turismo religioso. Centenas e centenas e milhares de pessoas caminhando em busca de uma bênção, em busca de um toque naquele que seria um dos apóstolos, reverência às imagens. Qual é a leitura que eu faço disso? Milhares de pessoas sinceras que aprenderam que o perdão dos seus pecados assim é conquistado. E se você já entrou dentro da Basílica de São Tiago, aí em Compostela, você vai ver que existem várias placas com horários. Confessionário, confissão, tal horário, tal horário, tal horário. Quer se confessar? Tal horário, nessa língua. Tal horário, nessa língua. As pessoas aprenderam que é assim que elas alcançam o perdão. São pessoas sinceras, mas que estão sinceramente equivocadas, porque o perdão de Deus não se alcança em busca de uma imagem, de um santo, reverenciando a algo que o homem construiu. Não é assim que a Bíblia ensina. Mas infelizmente, no mundo hoje, muitas pessoas estão equivocadas, porque não aprenderam na Bíblia o caminho da salvação. E é por isso que eu louvo a Deus porque você está aqui. Porque esta igreja
tem um compromisso com esse livro. E sabe o que nós queremos? Simplesmente te mostrar o caminho da salvação. Porque é nossa responsabilidade te mostrar. Agora, se você vai seguir por ele ou não, aí é com você. Sabe por quê? Porque Deus não força ninguém a ir para o céu. Só vai para o céu quem quer. Quem não quer ir para o céu, fica tranquilo, você não vai. Porque Deus não força ninguém a ir para o céu. A nossa missão aqui, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, é mostrar para você nesse livro o caminho da salvação. Aí é com você. Porque nem Deus força você, decide por você, muito menos nós. E ao ver aquelas filas sendo formadas, pessoas em busca de perdão, pagando promessas que pensaram que um santo os abençoou, eu fico pensando na necessidade que nós temos de como pessoas que querem o céu, estudarmos mais esse livro. A norma será a lei de Deus. Aí o diabo pensou assim: qual é o caminho mais fácil para me levar todo ser humano à condenação? Eu vou tirar a lei de Deus deles. Melhor, eu não vou tirar. Eu vou deixar a lei, mas eu só vou alterar alguma coisa. Porque se eu alterar o código moral, se eu alterar o critério do juízo, as pessoas não viverão de acordo com o código e serão condenadas. E você sabia que a lei de Deus está hoje sob forte ataque? E de que existem organismos religiosos trabalhando para mudar a lei de Deus? Sabia disso? Pois amanhã à noite, eu vou explicar para você como que eles estão tentando mudar a lei de Deus. Nós vamos estudar a partir de amanhã, Apocalipse capítulo 13. E em Apocalipse capítulo 13, você tem 2 animais selvagens. E esses 2 animais selvagens representam 2 poderes que hoje estão aí, em pleno século 21 atuando. E esses 2 poderes vão se unir contra a lei de Deus. Mas esse é o tema de amanhã. Não vou entrar nisso hoje. Mas você quer saber quem é que está tentando mudar a lei de Deus? Quem é que está tentando tirar a norma do juízo? Porque se eles tiram a norma do juízo, todo mundo será condenado. Isso é o tema de amanhã à noite. Vamos voltar para o juízo? Eu e você vamos ser julgados. Como nós seremos julgados? Já vimos que pelas obras, até pelas palavras, porque no céu há livros de registro. Por que, pastor, há livros? É porque quando a Bíblia foi escrita, o sistema que existia eram livros. Se a Bíblia fosse escrita hoje, eu acho que eles escreveriam assim, os autores bíblicos: criaram uma pastinha com meu nome, Arilton, e dentro da pastinha estão colocando fotos e vídeos, áudios, tudo na pastinha. No juízo, eles vão no computador, clica na pasta, abre a pasta para analisar todas as fotos, os áudios e os vídeos. É uma CPI. Eu acho que a linguagem seria esta: uma comissão parlamentar de inquérito, como fizeram com Daniel. Investigaram toda a vida de Daniel. Eles diriam isso hoje, mas nos tempos bíblicos era o livro, era o rolo, o pergaminho. Então, lá no céu tem livros, e nesses livros tem os nossos nomes, e ao lado dos nossos nomes, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos. E olha Daniel 7,10: assentou-se o tribunal, e se abriram os livros.
E cada pessoa vai ser julgada de acordo com o que está escrito nos livros. Tem gente que vai ter um livro fininho, né? Outros tem um livro grossão, né? Como é que é o teu livro lá no céu? Você perguntou como é que ele é? Uma enciclopédia? É? Seremos julgados por nossos atos, por nossas palavras e por nossos pensamentos. Porque Jesus falou que a gente peca até em pensamento. Bom, falta um elemento. O que faltou no tribunal? Já temos o juiz, que é Deus, já temos o promotor, o acusador, que é o diabo, já temos o réu, que somos nós, os pecadores, nós temos a norma do juízo, que é a lei de Deus. Faltou o quê? Não pode faltar um advogado. Tem advogado nessa noite aqui? Levante a mão. Tem? Tem advogado aí. Não pode faltar o advogado. Quem é o advogado? 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Por quê? Porque pecar é quebrar o código moral, que é a norma do juízo. Eu estou escrevendo isso para vocês, disse João, para que vocês não pequem, porque se vocês pecarem, vocês quebram a norma e poderão ser condenados no juízo. Mas escuta, se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado. Quem é ele? Jesus Cristo. Quem é ele? O justo. Esse texto trouxe para a minha vida a esperança que eu precisava. O discípulo do amor está dizendo para você assim: Maria, Ana, José, isso eu escrevi para você para que você não peque. Esse é o ideal de Deus para você. Todavia, adjunta adverbial, não é? Todavia. É isso, amor? Conjunção adversativa? Ela me corrige aqui ao vivo, né? Entretanto, né? Todavia, se alguém pecar, nós temos um o quê? Advogado. Ele está onde? Junto ao Pai. E o que ele é? Justo. Tem pecador aqui nessa noite? Levanta a mão, pecador. Só os pecadores. Deixa eu arriscar aqui, né? Porque outro dia eu perguntei, alguém levantou a mão. Quem é que não pecou essa semana? Só essa semana, levante a mão. Sempre tem uma mão levantada. Você que está em casa me assistindo agora, deixa eu te perguntar. Você pecou essa semana? Pecou? Precisa de um advogado? Jesus Cristo. Quem é Ele? O justo. E eu vou te explicar o que eu aprendi na Bíblia que trouxe paz ao meu coração. Quando o nome do Arilton for analisado no juízo, o diabo vai chegar e vai dizer assim: não, esse aí o senhor não pode salvar. Por que não? Porque esse aí fez isso. E como eu disse há pouco, o pior é que ele tem razão. Nós fizemos mesmo. Mas nesse momento no juízo, porque eu entreguei minha vida a Cristo com 13 anos de idade, porque eu disse para Ele que eu queria que Ele fosse o meu advogado com 13 anos, Ele vai dizer assim: é verdade, Ele fez isso. E porque Ele fez, Ele merecia a morte. Mas a morte que Ele merecia, eu paguei por Ele, na cruz do Calvário. E aqui está a prova. E Ele vai mostrar suas mãos. Ele merecia a morte, mas eu morri por Ele. Ele foi pecador,
mas eu nunca pequei. Eu sou justo. E a minha justiça que eu conquistei por uma vida sem pecado, eu dou para Ele agora. O diabo é desmascarado. E é assim que eu sou salvo. Quanto de mérito eu tenho nesse processo? Quanto? Zero. Eu não tenho mérito algum. Deixa eu falar para você uma coisa, meu querido amigo, aqui do Porto, com todo o carinho e respeito que você merece. Você pode caminhar 250 quilômetros até Santiago de Compostela. Você não vai ter mérito algum. Porque não há nada que você faça que resolve o problema do seu pecado. A única solução é você ter um advogado que nunca pecou e que deu sua vida para que você não morresse. E eu vou mais além, e espero não chocar ninguém nessa noite. Eu vou mais além porque eu vou com a Bíblia. Nós temos um advogado, Ele é Jesus Cristo, Ele é o justo, Ele nos justifica. Essa justificação ocorre porque eu creio nele, por isso é justificação pela fé. Aí Paulo vem e ensina assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então eu não serei justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então o que eu vou dizer para você agora é com todo carinho, e você tem que ouvir, se você quiser ser um cristão bíblico. Nada do que você faça pode ajudar na sua salvação. Eu vou fazer algumas perguntas retóricas, especialmente para os adventistas que estão aqui. Guardar o sábado ajuda na minha salvação? Sim ou não? Não. Por que não ajuda? Porque a Bíblia ensina que eu não sou salvo pelas obras. Dar dízimo e dar oferta ajuda na minha salvação? Não. Porque eu não sou salvo pelas obras. Vir a todos os cultos da igreja ajuda na minha salvação? Não, porque não sou salvo pelas obras. Fazer trabalho missionário ajuda na minha salvação? Não, porque eu não sou salvo pelas obras. Põe uma coisa na sua mente: nada do que você faça ajudará você na sua salvação, porque salvação não é pelas obras. Tira da tua cabeça essa ideia de que nós estamos guardando a lei para sermos salvos, porque se esta é a questão, todos nós aqui estamos perdidos, porque você acabou de levantar a mão, dizendo que essa semana você pecou. Não é lei que salva. A igreja adventista não ensina que a lei salva. Nós não ensinamos que somos salvos pela lei. Nós ensinamos que nós somos salvos pela graça, e só a graça de Cristo nos salva. O diabo é quem gosta de extremos, e tem muitas pessoas que estão nesse extremo. Eu guardo a lei para ser salvo, e isso é uma mentira, porque nós somos pecadores. Esse é um extremo. O diabo gosta de extremos. Qual é o outro extremo que o diabo leva as pessoas? Você não precisa de lei. Não existe essa história de guardar sábado.
Escolhe um dia e guarda. Faz o que você quiser. Uma vez que você está salvo, ninguém pode te condenar. Você vai ser salvo a si mesmo, que você foi predestinado. Esse é o outro extremo. Então, religião é equilíbrio. E como nós equilibramos a equação? De uma forma muito simples. Eu não guardo a lei para ser salvo. Eu guardo a lei porque eu fui salvo. Eu não guardo a lei, eu não obedeço para alcançar a salvação. Mas quando Cristo é o meu advogado e me justifica, eu sou salvo pela graça dele. E esta graça que me salva, me conduz à obediência. Porque Deus não salva ninguém para ficar no pecado. Você está entendendo o que é o evangelho puro que a Bíblia apresenta? Não coloque o carro na frente dos bois. Tem esse ditado aqui em Portugal? Tem? Não coloca a carroça, o carro, na frente dos bois. Nós não guardamos a lei para ser salvo. Nós guardamos a lei porque nós fomos salvos. Porque Cristo nos alcançou. E uma vez que Ele é o meu advogado, eu não quero mais feri-lo. Eu não quero mais quebrar sua lei. Eu não quero mais transgredir seus mandamentos. É por isso que Jesus disse lá em João 14,15: se me amais, guardareis os meus. Nós guardamos os mandamentos porque nós o amamos. E porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos escolheu. Não foi eu quem escolhi Jesus. Foi Ele quem foi, quando eu tinha 13 anos de idade, lá no meu bairro, levou um ancião de igreja para pregar o evangelho para mim, um médico. Levou um médico para um bairro pobre, perigoso, boca de fumo, lugar de drogas. Mas levou um médico lá para pregar para um garoto de 13 anos, a respeito do advogado que nós temos. E a minha vida poderia ter sido outra. Eu poderia inclusive já ter morrido, se não fosse esse ancião de igreja, que foi lá no meu bairro falar de Jesus para mim. Paulo diz: mas agora sem lei, preste atenção, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, ela se manifesta sem lei. Por quê? Porque a lei não salva. Mas ela será o critério do juízo. Por quê? Porque aquele que foi salvo por Cristo viverá em obediência à lei. Então, qual é a prova de que alguém está salvo? É que ele anda na obediência. E quem não obedece à lei? É porque não foi salvo ainda. Ele precisa de quê? Do encontro com Jesus Cristo, que é o nosso advogado. É por isso que Paulo diz que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo. A lei não purifica você, a lei não perdoa você, a lei te acusa. A lei diz que você está em pecado e que você precisa de Jesus, e é Ele quem salva você. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós vivemos de acordo com a lei. Mas vem João e diz assim: vocês viverão de acordo com a lei, mas quando vocês pecarem, vocês têm a quem? A Cristo. Nós temos o advogado. Então toda vez que eu peco, eu recorro ao meu advogado. Ele me perdoa e me cobre com sua justiça. É isso que a palavra de Deus ensina. Então, se você tem um advogado, você está seguro e protegido, porque esse advogado é justo, morreu por você e cobre o seu pecado. Duas coisas sobre esse advogado. Primeira delas, ele nunca perdeu uma causa.
Segunda verdade: Ele é filho do juiz. E você acha que o juiz vai querer condenar o cliente do filho? Não, não vai. Preste atenção nesse texto, da escritora norte-americana Ellen G. White, no livro Caminho a Cristo, página 62. Olha que texto extraordinário. Era possível a Adão, quando? Antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Preste atenção em cada palavra dessa citação, porque ela é libertadora. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo. De que maneira? Pela obediência à lei de Deus. Era possível para ele, antes da queda. Ela continua: mas deixou de o fazer, e devido ao seu pecado, nossa natureza se acha hoje como? Decaída. Pós o pecado de Adão, nós herdamos uma natureza decaída, natureza pecaminosa, e não podemos mais o quê? Nos tornar justos. Nós não podemos mais. Era possível antes da queda, não podemos mais nos tornar justos, visto como somos pecaminosos, profanos. Não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Ninguém consegue. Mas ela diz: mas Cristo proveu o meio de escape. Ele proveu. Nós não conseguimos mais, depois da queda de Adão, viver uma vida de perfeita obediência à lei. É impossível agora. Mas Cristo proveu um escape. Qual foi o meio de escape que Ele proveu? Viveu na terra, em meio de provas e tentações, como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós. E agora se oferece para nos tirar os pecados. E nos dar o quê? Ele se oferece para quê? Para tirar o teu pecado. E como é que Ele tira o seu pecado? Perdoando você. Quando você o busca pela fé, quando você ora para Ele, quando você confessa o seu pecado, quando você clama por misericórdia, Ele tira o seu pecado. E Ele faz o quê? Ele dá para você a justiça dEle, justiça que Ele conquistou por uma vida santa, por nunca ter pecado, por ser justo, como diz João. Ele dá a nós a justiça. E ela continua: se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados justos por sua causa. Não importa quão pecador você foi, não importa quão pecadora você foi, não importa, há perdão para o maior pecador de Portugal. Há perdão para o maior pecador do Brasil. Há perdão para o maior pecador do mundo. Há perdão. Há perdão. E qual é a condição? Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis considerados justos por sua causa. Não é pelo que você fez nem faz, é por aquilo que Ele fez. O caráter de Cristo
substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesseis pecado. Então no tribunal eu sou aceito, e Deus declara: o Arildo está salvo. Por que ele está salvo? Porque Jesus cobriu ele com sua justiça. E em troca de tudo isso que ele faz, ele espera de você apenas uma coisa. Ele espera de você apenas uma coisa. O que ele espera de você? Fé. Fé. Porque se você acreditar, você será coberto pela justiça dele. Se você não acreditar, você se verá sozinho diante do tribunal. E sozinho você está condenado, eternamente condenado. O que você vai fazer? Você vai escolher acreditar? Você vai ter fé nele? Você vai entregar a sua vida para ele? É uma decisão que você tem que tomar. Ninguém vai fazer isso por você. Nós queremos ajudar você. Nós preparamos um cartão com muito carinho, com algumas opções. Existem amigos aqui no auditório, nossa equipe de apoio, que está com esse cartão. Se você quiser declarar para Deus alguma coisa nessa noite, pega esse cartão agora. Levante sua mão, pega esse cartão agora. Escreva nesse cartão o que você deseja. Você quer estudar mais a Bíblia? Nós vamos te ajudar. Você quer que nós oremos por você? Nós vamos orar. Você quer receber uma visita para ser auxiliado? Nós vamos visitar você. Você quer entregar a sua vida a Cristo e se preparar para o batismo? Nós vamos ajudar você. Levanta a sua mão e pega o cartão. Coloca nele o que você quer. Lá na saída, você entrega o cartão. Nós vamos te ajudar. Você precisa ter fé. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto tivermos essa canção, eu queria que você pensasse: é Jesus meu advogado? Eu já o aceitei como meu salvador pessoal? O meu caso já está nas mãos dele? Pensa nisso, enquanto a gente ouve essa canção. Sono profundo, eu quero hoje acordar.
possa mostrar o céu. Eu quero estar perto de ti, Jesus. No horizonte eu tenho a tua cruz. No meu caminho não sigo sozinho. Junto de ti seguirei para a luz. Junto de ti eu quero estar, oh meu Jesus. Eu quero estar perto de ti, Jesus. No horizonte eu tenho a tua cruz. Meu caminho não sigo sozinho. Junto de ti seguirei para a luz. Junto de ti seguirei para a luz. Amém. Eu quero estar perto de ti, Jesus. No horizonte eu tenho tua cruz. Está você disposto a se entregar a Ele? Talvez nessa noite você pense assim: pastor, eu não sou digno. Eu sou um grande pecador, uma grande pecadora. Mas Ele é especialista nesses casos. Alguns anos atrás, eu estava na cidade de Belém, lá no Brasil. Eu pregava de uma igreja como esta e via satélite. O sinal ia para 3.005 igrejas, no norte e noroeste do Brasil. Eu preguei a semana inteira via satélite. Na terça-feira daquela semana, em uma de nossas igrejas, de um bairro de Belém, um jovem passou em frente à porta da igreja, olhou para dentro da igreja e seguiu o seu caminho. Um dos nossos líderes, um ancião local, o viu. Ele voltou na direção oposta, olhou para dentro da igreja e seguiu o seu caminho. O ancião o viu. Ele voltou pela terceira vez, olhou para dentro da igreja, e nisso o ancião saiu e o abordou. E disse: jovem, eu percebi que você passou para lá e para cá e olhou para a igreja. Vai começar o culto daqui a pouco. Nós vamos ter um pastor pregando hoje via satélite. Ele está lá no Hospital Belém, mas nós vamos assisti-lo daqui ao vivo. Entra para assistir. Ele disse: não, eu não posso. O ancião insistiu: não, entra para assistir. O culto vai durar 1 hora, depois você vai embora. Ele disse: não, eu não posso. Por que você não pode? E o jovem disse assim para esse ancião: você não me conhece, mas eu acabei de sair da cadeia. Eu passei 5 anos preso. O que eu sei é assaltar. E ele levantou sua camisa e mostrou o revólver e disse: essa noite eu saí novamente para assaltar, porque é isso que eu sei fazer. O ancião não perdeu a oportunidade e disse: eu sei, mas aproveita para assistir o culto hoje. Ele disse: você não está entendendo, eu saí para assaltar. O ancião diz: entra no culto, assalta depois do culto, mas entra. O importante é você entrar. E de tanta insistência o jovem entrou.
sentou-se lá no último banco, se sentindo o pior dos pecadores. Mas aquela noite de terça, quando eu comecei a pregar, em algum momento do meu sermão, eu disse assim: talvez você entrou aqui na igreja essa noite, sem querer. Talvez você tinha outros planos, e nem sabe por que está aí dentro da igreja. É porque Deus está chamando você. E então eu fiz um convite para aqueles que quisessem se entregar a Deus, que se levantassem aí da igreja e viessem aqui diante do telão, entregando suas vidas a Jesus. E aquele jovem armado se levantou lá do último banco, veio aqui à frente e se colocou de joelhos e entregou sua vida a Jesus. É assim que Deus trabalha. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você talvez se sinta nessa noite o pior dos pecadores, mas se você o aceitar, se você se entregar a Ele, Ele vai mudar tudo na sua vida. Ele vai mudar tudo, porque Ele é especialista nisso. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque está acontecendo um juízo nesse exato momento. Se o nosso nome estiver sendo passado, Ele continuará passando em juízo, até que nós morramos, ou até que Jesus deixe o santuário e conclua o juízo. A nossa oração nessa noite é que o Senhor olhe por todos nós. Nós não temos nada para te oferecer. Nós somos fracos, falhos e maus, completamente dependentes da Tua graça. Mas a Tua palavra nos ensinou nessa noite de que nós só precisamos acreditar no Senhor, exercer fé, porque se nós confiarmos no Senhor, a nossa vida de pecado será substituída por Tua vida santa, e nós seremos salvos exclusivamente pela Tua graça. E uma vez salvos por esta maravilhosa graça, nós poderemos andar em obediência à Tua lei, porque a lei apenas nos mostra o pecado e a necessidade de Cristo, mas é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos santifica, e é Ele quem um dia nos glorificará. Por isso, Pai, no silêncio desta oração, aceite agora a entrega que está sendo feita. Recebe a este pecador, a esta pecadora, aceita-o e abraça-o, para que ele saia da tua casa nessa noite, completamente perdoado e salvo. A estes amigos e amigas que nos assistem, pela Novo Tempo Portugal ou pelo YouTube, abrace a cada um deles agora, que eles sintam a presença do Teu Espírito e que o Senhor opere na vida de cada um as mudanças que nos são necessárias para estarmos prontos para a Tua vinda. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.